Vontade de morrer, deixa eu te dizer, todo mundo tem, já teve. É bobagem vontade de morrer. Você está muito impressionado, talvez, com vontade de morrer. Talvez você tenha sido um cara psicologicamente muito extrovertido, muito aberto, muito histriônico, muito alegre. Aí, de repente, entrou num processo da vida, perda, frustração, autorreconhecimento que esvaziou a sua bola e murchou, você descobriu que não era o que você infladamente imaginava, caiu em profunda decepção, perdeu os horizontes e a perspectiva, está sentindo uma tristeza que nunca experimentou antes, está com vontade de morrer e pensa que é o fim do mundo. Mas para de bobagem. Qual é a idade que você tem? Qual é a idade que você tem? Qual é a idade que você tem? Eu sei que você não vai me responder. Eu estou perguntando para você se perguntar. Eu estou te propondo e te chamando, te botando à prova. Me ouve. Vamos lá, Braulio. Olá, Caião, tudo bem? Eu assisto sempre vocês, tenho aprendido muito com você, Caio. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. O que Paulo quis dizer em 1 aos Coríntios 7, 10 e 11? O que Paulo quis dizer em 1 aos Coríntios 7, 10 e 11 foi o mesmo que Jesus falou sobre o divórcio em Mateus? Eu não entendi. 1 Coríntios 7, Verso ele fala 10 e de 11. casamento. Fala de É. casamento. Direto. Ele começa a dizer, não vos priveis um ao outro, falando aos casais. Não parem de ter relações sexuais, que é para vocês não ficarem com tesão danado e o diabo não tentar vocês por causa da abstinência. Aí vocês, por causa da abstinência, vão ficar tão cheios de tesão que vão cair na incontinência, ou seja, não vão se segurar. E aí vão acabar fazendo o que não queriam, o que não gostariam. É o que Paulo diz. Aí aqui no 10 e 11 ele diz, ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. E o marido também não se separe da mulher. Não é um mandamento só para a mulher. A ordem é não fiquem brincando de se separar. Aí você diz, por que isso, hein? É porque o pessoal, no judaísmo, se separava a 3 por 2, especialmente os discípulos de rabinos mais liberais. E nos dias de Jesus, antes um pouco aqui desse diálogo de Paulo, mas não muito tempo antes, algum tempo antes apenas, nos dias de Jesus, o grande conflito, quando perguntavam a ele sobre divórcio e sexo, é porque tinha uma bipolarização de opinião em Israel. Tinha os discípulos do rabino Shammai, que diziam que não era para se separar da mulher, exceto em caso de adultério, ou da mulher envergonhar o marido, ou do marido envergonhar a mulher. Mas como era uma sociedade machista, chauvinista e patriarcal, e ninguém pode negar isso, a mulher é que está sempre em evidência. Não diz aqui, o marido não se separe da mulher. Mas até para Paulo, que era um cara acima da sua geração, mas ninguém é muito mais acima da sua geração. Ninguém é muito mais acima da sua geração. Ninguém, por mais santo que seja, é muito mais santo e acima do que a sua geração. Tem um teto para todo mundo, até para Paulo, que sabia que em Cristo não tinha diferença entre homem e mulher, mas na gestão relacional comunitária, ele faz aplicativos que tem que cair por terra, porque é para homem e para mulher, não é só para mulher. Em Cristo não há distinção. E quando Paulo faz uma construção dessa aqui, é uma construção em obsolescência com o que Jesus ensinou, porque Jesus não fez diferença entre homem e mulher. Então, quando levaram só uma mulher para ser apedrejada e não levaram o homem também,
Ele mandou a mulher embora. Não vai ficar um aqui, já começa que isso aqui é mentira. Para adulterar tem que ter dois. Fuc-fuc, vapt-vupt. Um só não faz adultério. Cadê o outro? Então vamos começar com a mentira já. E para não tratar do assunto inteiro, que é todo idiota, vá em paz, minha filha, e não peques mais. Então Paulo tem suas limitações. É o que eu digo aqui todo dia quando eu digo que Jesus é a chave hermenêutica para entender o Velho Testamento e é a chave hermenêutica para filtrar o Novo Testamento, para tirar as obsolescências de Paulo, de Pedro, de qualquer um, que eram filhos da sua geração, e a cultura judaica não foi instituída como palavra de Deus para mim, gentil. E Paulo repete isso várias vezes, inclusive escrevendo aos Efésios, onde a ênfase dele é essa. Ora, os casados, ordeno, não eu, mas o Senhor, que o marido não se separe, que a mulher não se separe do marido. E a gente poderia dizer que o marido não se separe da mulher. E aqui tem a ver com motivos banais, porque era isso o que acontecia. No mundo judaico, dependendo de quem seguisse o rabino Shammai, só se separavam se houvesse adultério ou uma grande vergonha que a mulher produzisse contra o marido. Você veja como era perverso e era só machista o processo, é patriarcal mesmo, e não dá para negar. E Jesus não era patriarcal. Então, esse texto já está sob o filtro de Jesus, a chave hermenêutica. Se, porém, ela vier a separar-se, no caso da mulher que nunca tinha direitos para nada, você diz aqui, você não vê ele, porque ele, o homem, parecia ter direito intrínseco a se separar, especialmente os judeus discípulos do rabino Hillel. Hillel é que era o liberal, que dizia que o homem podia se separar. Por isso é que em Mateus 19, a pergunta que os discípulos de Hillel fizeram a Jesus, que defendia sem advogar a causa, mas estava mais para o lado do Shammai, não era divórcio por qualquer motivo, mas eles perguntaram a Jesus, é lícito ao homem divorciar-se por qualquer motivo? Porque Moisés mandou dar carta de divórcio. Aí Jesus disse, Moisés consentiu. Não era uma prioridade, isso aí é uma concessão por causa da dureza dos vossos corações. Mas não foi assim desde o princípio. No princípio era homem amando a mulher e a mulher amando o homem, e os dois cuidando um do outro com amor e da sua prole. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, o princípio original, Jesus diz, é outro. Mas se a mulher vier a separar-se, que não se case. Olha só como é uma coisa que cai pesada, desigual e perversa em cima da mulher. Porque não se diz a mesma coisa para o homem. O homem podia casar-se de novo. Mas a mulher, ainda nos dias de Paulo, fosse ela judia, que se converteu e fizesse parte da comunidade da fé, ou fosse ela uma mulher pagã, mas sobre ela recaíam alguns preceitos do judaísmo antigo que ainda eram obsoletos, cuja obsolescência ainda não tinha sido varrida como veio a ser varrida e precisa ser varrida toda vez que seja encontrada, provocando esse desequilíbrio entre o direito do homem e o direito da mulher. Mas se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher, mas é o máximo que se diz a ele. Aos mais digo eu, não o Senhor,
Se algum irmão tem mulher incrédula, você vê que a mulher sempre vem primeiro. A mulher incrédula. E esta consente em morar com ele, não a abandone. Ela está lá, ela dá para você, ela cozinha para você, ela cuida de você, ela corta a tua unha, não deixa não. Não a abandone. Até o melhor conselho não é legal ainda. E a mulher que tem marido incrédulo, que não vai à igreja, e este consente em viver com ela, não deixe o marido, fique aí com ele. Porque o marido incrédulo santifica no seu convívio a esposa incrédula, e vice-versa. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros. Pergunta se eu creio nisso aqui. Não, não, de jeito nenhum. Porque o próprio Jesus, Paulo, quando estava escrevendo isso aqui, esqueceu da genealogia de Jesus, da genealogia dele mesmo. A genealogia de Jesus, cara, é um cara bom e 3 ruins. Aí aparece 2 bons, 4 ruins. Ou então é um bom, outro ruim. Mas tem mais prevalência de gente estranha e ruim do que de gente boa. Na genealogia dos antepassados de Jesus. As mulheres que são mencionadas, todas elas eram consideradas indignas pela religião judaica. Então, Ruth, que não era judia, era uma moabita, que foi e deitou aos pés do judeu, que era o resgatador da família, do marido dela, o Boaz. Deitar sobre os pés era uma linguagem judaica antiga para dizer, foi o que a sogra dela mandou, vai à noite, depois que você tiver passado o dia trabalhando no campo, ele vir como você é bonita, linda, formosa, gostosa, ele vai ver, e ele vai dizer, que mulher linda, à noite, vá e deite nas coxas dele. Ou seja, cai de cara nas ilhargas do cara. É uma palavra que naquele tempo era dizer, descubra-lhe os pés. Era um modo pudico de dizer, olha, vai lá e cai de boca mesmo na coxa. Cai, deita em cima do órgão dele, ele vai se excitar. Vocês vão transar. E você vai ser mãe dos filhos dele. E ele vai ser o resgatador da memória do meu filho. Porque você mesma é uma moabita, nem judia é, e veio a ser membro predecessora de Jesus. A mesma coisa é a mulher de Davi, que aparece, ele teve 8, mas a mulher que entrou na genealogia de Jesus é Betseba, com quem ele adulterou. A mesma coisa Tamar, que era filha de um dos filhos de Judá. E a lei daquela época dizia que se o filho morresse sem engravidar a mulher, o irmão dele, na sequência, possuiria a esposa, a engravidaria para gerar descendência ao irmão que morreu sem procriar. E aí cada um que foi lá e se deitou com ela, especialmente o que veio na sequência, que gostou, mas ele fazia o coito interrupto. Ele ia, mandava ver na bichinha, na Tamar, que é uma mulher bonita, gostosa. Tanto é que quando ela se disfarçou de prostituta, o sogro Judá não aguentou, é a sequência da história. O cara pegava a mulher e ejaculava fora, ela nunca engravidava, e fugia, aí ele, Judá, não falava nada, porque a mulher nunca engravidava, e ele foi deixando passar até que a mulher perdeu a paciência, Tamar, e quando Judá foi fazer uma viagem, ela foi para a cidade onde ele estava, botou um decotão, se pintou a cara, ficou linda, gostosa, exuberante, botou aquela barriguinha oriental de fora, se encheu de adereços, se encostou numa pedra no caminho, com aquela beleza estonteante, ele passou e disse, uau, falou, eu te quero. Aí a mulher falou, é caro, você está com dinheiro aí?
Aí ele pegou o saco de dinheiro dele, falou, não, estou com o saco vazio, mas olha só o que eu tenho aqui. Aí ele tirou o anel dele, um anel da família, um anel caro, tirou adereços variados, tirou a capa, que era uma das coisas mais importantes, cara, decorada, minuciosamente, bonita, era uma riqueza de status de um homem, tirou e falou, não, eu te quero tanto, eu preciso te comer. Eu vou te deixar minha capa, meu anel, mas você me dá a noite toda. E amanhã eu vou mandar alguém vir resgatar. Isso aqui vai ficar como penhor da minha dívida. Aí ele ficou com a nora, sem saber que era a nora, transou com ela a noite toda, foi embora. No dia seguinte, mandou resgatar o seu anel, a sua capa, os penhores. Quando chegou lá, ninguém achou a prostituta. Perguntaram, mas é uma mulher que estava aqui ontem, né? Não, a gente não conhecia, ela não é daqui, nunca veio, ninguém sabe para onde foi, ninguém viu. Aí o cara voltou para casa e disse, olha, ninguém viu, ninguém sabe. O Judá ficou louco. Meu Deus, eu perdi meu anel, perdi minha capa, não sei o quê. Deixei essa evidência por aí e perdi. Aí, 3 meses, 2 meses depois, chegam para ele e dizem, olha, tem uma notícia ruim para te dar. A Tamar, sabe a tua nora Tamar? Está grávida. E não é dos teus filhos, porque ninguém gozou nela, então é de outro. Aí Judá mandou chamar. Eu vou matar essa desgraçada. Vamos apedrejar essa adúltera que vem trazer vergonha para minha casa. Vocês precisam entender, ali a Bíblia é um livro machista, chauvinista e patriarcal. Graças a Deus, a nossa sociedade não é mais assim e nem pode voltar a ser assim. Porque isso é voltar para a idade da pedra e da pedrada. Então chamaram a Tamar. Aí chega ela lá com a barriguinha dela, toda gatinha, linda, gostosa. Aí chega o Judá e diz, você está grávida, quem é o pai? Aí ela pega um saco, puxa a capa do sogro, tira o anel, tira os penhores, derrama tudo sobre a mesa e diz, do homem que é dono desses penhores, eu fiquei grávida. Porque foi ele que me possuiu há tantas noites atrás e dele eu engravidei. E ela deu à luz a um filho do sogro. E tanto ela quanto o filho que nasceu do sogro é que fazem parte da genealogia de Jesus. Aí eu podia sair falando dos reis. E cada rei em Israel que era antecessor de Jesus, predecessor de Jesus na linhagem, na genealogia dele, que era de quem Jesus era descendente, eram pessoas horríveis que fazem o nosso pior governante ainda um cara idiota apenas perto de alguns dos reis de Israel que eram da parentela de Jesus. Aí você vem com um argumento desse, de que se é a mulher crente que santifica o filho, é o pai crente, caso o outro cônjuge não seja, desculpa. A história inteira de Jesus e de Israel provam outra coisa, que pais maus geraram filhos bons, mesmo que fosse com mulheres sem vida. E mulheres legais geraram filhos bons, mesmo de homens perversos. E também homens e mulheres ruins geraram filhos bons. Está aqui na história inteira. Então, Paulo, desculpa, esse é um argumento que não passa no teste da história linear, nem da genealogia bíblica, meu irmão. Não passa. Não passa. Não passa.
com certeza absoluta. Aí prossegue, só dizendo o que em Jesus foi filtrado. E a mulher que tem marido e tal, também não o deixa, porque vai santificar, tal. Mas se vocês viverem as turras, brigando, que se apartem, porque Deus vos tem chamado à paz. E casamento não deve ser um ambiente de servidão. Tá tudo certo. Se você passa por Jesus, a chave hermenêutica, você fica com o suprassumo do que é verdade eterna. Ah, meu filho, e aproveite, por favor, e a gente já passou da hora 20 minutos, brother. Acabou. Acabou muito. Acabou demais. Acabou mais do que precisava acabar, mas foi lindo. Parabéns. Parabéns. Amém. Vamos ficar por aqui, então, gente boa. Meu cafezinho. Ai, como eu gosto de um café, eu vou sair daqui e vou almoçar, com a graça de Deus. Eu espero todo mundo. Fiquem com Jesus, meus amigos. Olha, não vão embora sem botar o joinha. Vocês andam muito mal acostumados. Foram ficando, assim, alguns tão espirituais que joinha é bobagem, eu não vou deixar. Para mim eu não estou nem aí. Mas para o YouTube, para o algoritmo do YouTube, é importante, porque quanto mais a relação entre assistentes e curtidores diminui, o engajamento aumenta, mas o YouTube gosta de botar a gente que tem engajamento para frente, para ser achada mais fácil. E eu não quero ser achado mais fácil, eu quero que o evangelho que eu prego seja achado muito mais fácil. Que as pessoas não precisem me procurar tanto, e nem procurar o evangelho tanto que ele apareça. Para isso você é fundamental, clicando, se inscrevendo no canal, compartilhando. Toda essa sua atividade dá pontos ao canal, aumenta a importância e o significado dele. Então, é uma outra coisa que você pode fazer para nos ajudar profundamente. Quem não é inscrito, se inscreva e aperte o sininho. E quem puder, compartilhe com os seus amigos e os convidem a fazerem parte desse canal que só tem notícia boa para te dar. Eu nunca ouvi aqui alguém dizendo, eu ouvi o Caio, fiquei com tanta raiva que deixei uma carta e me matei. Não existe, eu só vejo o contrário. Rasguei a carta de suicídio, saí da depressão, a morte me largou, a alegria me invadiu. E você pode ser parte disso, eu convido você para ser parte disso. Em nome de Jesus. Um beijo para todo mundo. Bye.